Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma live do nosso PFA-XP, o Programa de Formação de Assessores XP, nessa manhã de sábado para a gente resolver algumas questões dos últimos temas que a gente estudou aí nas lives de quinta-feira. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mercado de ações, índices de ações e governança corporativa, tá? Já vou pedir aqui para o Carlos compartilhar a minha tela com vocês para que a gente já dê início aqui no nosso tema, mercado de ações. Como vocês bem sabem, existem dois tipos de ações na Bolsa Brasileira, as ações ordinárias e preferenciais, e elas têm algumas características diferentes que a gente vai discutir nas próximas questões. Sobre ações preferenciais, quando que elas podem adquirir direito a voto? Bom, primeiro vale lembrar o seguinte, ações ordinárias dão direito a voto, ações preferenciais dão direito para o investidor a algumas preferências, como por exemplo, receber dividendos maiores ou participar primeiramente da distribuição de dividendos, mas tem uma regrinha que é a seguinte, embora normalmente ações preferenciais não tenham direito a voto, quando a empresa ela fica 3 exercícios sem distribuir dividendos, o que são exercícios? São anos consecutivos. Então, se a empresa não distribuiu dividendos em 2023, 2024, nem 2025, no ano seguinte, quem é acionista preferencial tem direito a votar também nas decisões da companhia para evitar problemas. Por que a empresa não está pagando dividendos se ela está tendo lucro? Bom, se está lá no Estatuto Social que ela não vai pagar, tudo bem. Mas se normalmente a empresa paga dividendos e deixou de pagar nos últimos 3 exercícios, ou seja, nos últimos 3 anos, automaticamente o acionista preferencial passa a ter direito a votos. Então, com isso, o nosso item C, quando a empresa deixar de distribuir dividendos mínimos ou fixos pelo prazo previsto no Estatuto, não superior a 3 exercícios consecutivos. Não sei se vocês lembram, mas lá em 2016, 2017 chegou um período que a Petrobras ela teve que voltar a distribuir dividendos para que os acionistas preferenciais não tivessem ali os votos que eles poderiam ter naquela época. Então, item C de casa, o item correto para a questão que a gente acabou de ver aqui. Vamos para mais uma. Uma ação é a menor parte do capital social de uma empresa de capital aberto. É ali um pedacinho que, quando você compra, você se torna sócio de um pedacinho minúsculo ali da empresa. O detentor de uma ação, ele não é credor. A empresa não deve para o acionista. Tá? Ele é um coproprietário, um dos sócios da empresa, com direito à participação nos resultados. Então, se a empresa ganha dinheiro, se a empresa tem lucro, o acionista ele tem direito a receber um pouquinho desse lucro. Em relação aos direitos presentes em cada tipo de ação, ações ordinárias atribuem ao seu titular o quê? Prioridade no recebimento de dividendos, ou seja, a remuneração antes do acionista preferencial. Ao contrário, essa é uma preferência do acionista preferencial. Então, quando a empresa vai distribuir dinheiro, vai distribuir dividendos, ela precisa priorizar primeiro o acionista preferencial, depois o acionista ordinário. Prioridade no reembolso do capital no caso da dissolução da empresa. O que isso significa? A empresa decidiu fechar capital e vender tudo o que ela tem. Quem vai receber dinheiro primeiro? Porque os sócios precisam receber aquele dinheiro que eles investiram, tanto o acionista ordinário quanto o acionista preferencial. Quando a empresa fecha suas portas, vende tudo que tem, primeiro ela tem que pagar para os credores. Quem emprestou dinheiro para a empresa recebe dinheiro primeiro. Depois, o que sobrar vai para os acionistas. Mas ainda tem uma ordem de quem vai receber dinheiro primeiro. Primeiro, os acionistas preferenciais recebem aquilo que eles investiram. Depois, os acionistas ordinários. Então, uma das preferências do acionista preferencial é receber, em caso de dissolução da companhia, aquilo que ele investiu antes do acionista ordinário. Consequentemente, o item A e o item B são incorretos.
Nossa. Item C, direito a voto nas assembleias. Item C, direito a voto nas assembleias. E esse é exatamente o principal direito do acionista ordinário quando se trata de ações de empresa. Então aqui o item C está correto. Por fim, direito à venda de outras ações ordinárias anteriormente ao acionista preferencial. Esse item não tem nada a ver, né? Nem é direito. Então, item C aqui, o item correto da nossa questão. Vamos para mais um. No mercado à vista de ações, os preços são formados em negociações realizadas em qual formato? Bom, por meio de transações definidas pelo comprador. Então, o comprador que chega no mercado financeiro e diz assim, olha, eu só aceito pagar R$10 nessa ação. Mais do que isso eu não pago. E o vendedor tem que aceitar o preço dele sempre? Claro que não, né? Tem ali uma disputa entre compradores e vendedores para ver qual vai ser o preço. No terceiro dia útil após a realização do negócio, imagina a situação, você compra uma ação, não sabe quanto que vai pagar, aí daqui a 3 dias é que vão te dizer, olha, aquela ação que você comprou na terça-feira, você vai pagar hoje R$50. Também não é assim, né? Então, vamos eliminando aqui os itens errados. Por meio de transação definida pelo vendedor? Não. Os preços das ações, eles são definidos por meio de um sistema eletrônico de negociação da bolsa, onde compradores e vendedores ao mesmo tempo colocam suas ofertas de compra e de venda, e aí vai se formando um preço ali onde todo mundo está de acordo que aquele, pelo menos naquele momento da negociação, é o preço justo. A gente pode ver isso, inclusive, por meio de um livro de ofertas. Um livro de ofertas aqui, por exemplo, de MXRF11, que na verdade é um fundo de investimento, mas funciona do mesmo jeito da negociação de ações. A gente tem todas as ofertas de compra do lado esquerdo, todas as ofertas de venda do lado direito. Então tem um investidor querendo pagar R$10,07, tem outro investidor querendo pagar também R$10,07 com as respectivas quantidades. Do outro lado, tem um investidor querendo vender por R$10,08. Então, o preço ele é definido por esse equilíbrio entre compradores e vendedores que vão escolhendo os seus preços de compra e de venda e em algum momento a gente tem ali uma negociação. Então, o preço é definido no sistema eletrônico de negociação da bolsa, mais conhecido como livro de ofertas, como vocês estão vendo aí na tela. Não se trata de um valor mobiliário negociado em ambiente da B3. Bônus de subscrição? Bom, o que é um bônus de subscrição? A primeira coisa, quando uma empresa ela quer aumentar, né, a quantidade de recursos que ela tem, ela pode vender novas ações. Só que na hora que ela vai vender novas ações, ela tem que dar a oportunidade dos acionistas atuais terem preferência na compra dessas ações. Em algum momento, né, e aí o acionista ele decide ali que ele quer participar, né, que ele quer comprar novas ações da empresa. E isso vira um bônus de subscrição. O acionista agora ele tem direito de comprar novas ações e em algum momento, quando a empresa disser, olha, vamos de fato transformar esse bônus em novas ações, o acionista então paga pelo preço novo que foi definido ali pelos bônus de subscrição. Tá? Então o bônus de subscrição ele pode sim ser negociado no sistema da Bolsa, no sistema da B3. Debentures, para quem não sabe, são ali empréstimos que os investidores fazem para empresas. Então, às vezes a empresa ela não quer emitir novas ações, ela simplesmente quer captar o recurso para aplicar em algum projeto. Ela pode pedir um empréstimo aos investidores. Só que ela não vai chegar diretamente para você e pedir dinheiro emprestado. Como que a empresa faz? Ela vai na bolsa, por meio de um banco, por meio de um consórcio ali, avisa que ela vai ter um novo projeto, que ela precisa de recursos,
os investidores que acreditarem no projeto podem emprestar dinheiro para a empresa comprando uma debênture. Então, quando você compra uma debênture, na prática, você está emprestando dinheiro para a empresa. E você faz isso por meio do sistema da bolsa, por meio da sua corretora. Tá? Notas comerciais também, né? São formas de empréstimos que a empresa ela pode ter ali. Então, a única coisa que não é negociado e que na verdade nem existe são desdobramentos de derivativos. Desdobramentos acontecem nas ações, como a gente já sabe, que é o quê? Poxa, uma ação ela está negociando por R$100 e ela está muito cara. Então, os acionistas fazem uma assembleia e decidem, olha, as nossas ações estão muito caras, nós precisamos diminuir o preço das ações para que as pessoas possam negociar com mais facilidade. E aí o que a empresa costuma fazer? Divide o preço da ação por uma determinada quantidade. No meu exemplo aqui, uma ação valendo R$100, a empresa pode fazer um desdobramento de 4:1. O que significa isso? Divide o preço da ação por 4, então a gente vai ter agora as ações valendo R$25. E aí, cada acionista que tinha uma única ação passa a ter 4 ações. Se você tinha 100 ações, você vai passar a ter 400 ações. Então, no desdobramento, o preço da ação é dividido e a quantidade de ações é multiplicada. Então, desdobramento acontece no mercado de ações, automaticamente se propaga para alguns derivativos, no caso ali das opções, por exemplo, mas não é um valor mobiliário que seja negociado na bolsa. É uma decisão das empresas. Então, item correto aqui da nossa questão, item B de bola. Vamos para mais uma. É correto afirmar que uma sociedade anônima de capital aberto com ações negociadas em bolsa é uma empresa fechada? Bom, se a empresa ela é de capital aberto, então ela não pode ser de capital fechado. Tá? É uma empresa financeira? Somente bancos podem ser negociados em bolsa? Então não. Tá? É uma empresa limitada? Pelo contrário, ela é uma sociedade anônima. Vamos lembrar que a gente tem basicamente 2 tipos de empresa no Brasil. A gente tem as empresas limitadas, que a abreviatura normalmente é LTDA, e a gente tem as sociedades anônimas, que a abreviatura é SA. Então, empresas com negociação na bolsa são empresas listadas. Vamos para mais algumas questões aqui sobre o mercado de ações e daqui a pouco a gente chega em governança corporativa. Vou remover isso aqui momentaneamente, daqui a pouco a gente fala desse item. Os dividendos distribuídos por uma companhia aberta, por uma empresa que está listada na bolsa, são realizados com base nos lucros observados em que momento? Antes do pagamento de juros? Antes do EBIT? EBIT é uma abreviatura que significa lucro antes de pagamento de impostos. Tá? Após o EBITDA, EBITDA quer dizer o lucro antes do pagamento de impostos e também de depreciação e amortização. Após o pagamento do imposto de renda e da contribuição social da companhia? Bom, essa é uma questão um pouco mais teórica, mas que vale lembrar o seguinte. Toda empresa, quando ela está ali no seu funcionamento normal, o que vai acontecer? Primeiro, ela vende um produto ou um serviço, por exemplo. Então, a Petrobras vende combustível, a Cyrela vende casas, CSN vende minério de ferro. Tá? Então, as empresas elas vendem o seu produto e depois elas vão descontando daquele produto que ela vendeu todos os custos e todos os pagamentos que ela faz. Então, a empresa precisa pagar funcionário. Isso tem um custo ali dentro da mercadoria. A empresa ela tem devolução de vendas. Ela vendeu lá o minério de ferro dela e o cliente desistiu da venda, desistiu de comprar, devolve o dinheiro. Né? Devolve o minério de ferro, a empresa precisa devolver o dinheiro. Então, depois que a empresa devolve o dinheiro de quem devolveu mercadoria, depois que a empresa paga os seus funcionários, paga a energia elétrica, paga tudo ali do funcionamento da empresa,
a gente tem algo que a gente chama de lucro operacional. Tá? Depois tem outros custos envolvidos ali na produção da mercadoria, que quando a empresa desconta, ela tem o tal do lucro bruto. Então, nesse lucro bruto aqui, o que acontece? É simplesmente tudo que a empresa gastou no produto e tudo que a empresa vendeu daquele produto, diferença de um pelo outro. Depois, a empresa ela ainda precisa pagar imposto de renda. E só no final, depois que ela paga imposto de renda, depois que ela paga todos os custos, sobra ali o lucro líquido. E o lucro líquido ele vem depois de todos esses custos. A partir do lucro líquido é que a empresa distribui os dividendos, tá? O lucro líquido, como o próprio nome diz, ele é depois que a empresa pagou o funcionário, depois que a empresa pagou os custos da mercadoria, depois que a empresa pagou imposto de renda para o governo, o que sobra, ela pode pegar uma parte e distribuir. Então, após o pagamento de imposto de renda e contribuição social, contribuição sobre o lucro líquido, desculpem, é que a empresa pode distribuir dividendos. Vamos para mais uma. Uma empresa possui 500 mil ações em seu capital social e cada ação custa R$2. Essa empresa decide fazer um split. Eu acabei de falar aqui sobre split. Agora a empresa ela pretende fazer um implit, que é justamente o contrário. Tá? Nesse caso, o que vai acontecer? Bom, então vamos pensar o seguinte. No exemplo anterior, eu mostrei, expliquei aqui para vocês que uma empresa que tinha uma ação de R$100, achando essa ação muito cara, decidiu dividir o preço da ação por 4, resultando em ações de R$25. Tá? No processo de implit, é exatamente o contrário. Agora eu tenho uma ação que custa R$2, em vez de dividir o preço da minha ação pelo fator aqui do implit, a gente vai multiplicar o preço da ação. Então essa ação ela vai passar a valer R$20. No exemplo anterior, eu mostrei também o seguinte, olha, quando a empresa faz um split, uma divisão, a quantidade de ações do investidor aumenta. Nesse caso aqui, como a gente está fazendo um agrupamento, uma junção, a quantidade de ações dos investidores diminui. E diminui por qual fator? Exatamente o mesmo fator que a gente utilizou para multiplicar o preço da ação. Como nós temos 500 mil ações, eu vou dividir 500 mil por 10, que vai sobrar exatamente 10 mil ações. Então a gente vai passar a ter agora 10 mil ações, desculpem, 50 mil ações, estou dividindo 500 mil por 10, Nós vamos passar a ter 50 mil ações, onde a gente já pode eliminar aqui os itens B de bola e C de casa, e também o item D, sobrando aqui apenas o item A. Teremos então 50 mil ações por R$20 cada. Ok, vamos para mais uma. Em um processo de split de 4 vezes, o que acontece? Bom, multiplica-se a quantidade de ações por 4, divide-se o preço da ação pelo mesmo fator. Foi o que a gente acabou de usar aqui como exemplo, Tem uma ação que custa R$100. Então, tem uma ação que custa R$100. O que vai acontecer? O investidor agora vai ter ações pelo preço de R$25 e cada ação que ele tinha vai ser multiplicada por 4. Se ele tinha uma ação, ele vai ter 4. Se ele tinha 100 ações, ele vai ter 400. Então, item A é o item correto. A gente pode olhar os outros itens só por questão de curiosidade para ver se a gente não leu algo errado. Então, divide-se a quantidade de ações? Não. A gente multiplica a quantidade de ações. Multiplica-se a quantidade de ações por 4? Perfeito. E aqui o item C ele também estaria correto, então deixa eu até ajustar aqui no meu PowerPoint. Multiplica-se o preço da ação
por 0,5. Então, é até bom a gente fazer essa leitura de todos os itens, né, para ver se não tem algo errado. Essa questão aqui, do jeito que ela estava escrita, era passível de anulação. Então a gente multiplica a quantidade de ações por 4, divide-se o preço da ação por 4 também, que é equivalente a multiplicar por 0,25. Divide-se a quantidade de ações por 4 e multiplica-se o preço das ações por 4? Não, a gente divide o preço. Então o item A é o item correto aqui da minha questão. Comprar com o uso da conta-margem. O que é a conta-margem? Às vezes, quando o investidor ele não tem dinheiro naquele momento, mas ele encontra uma boa oportunidade, ele pode entrar em contato com a corretora, solicitar essa conta-margem e efetuar o investimento que ele está vendo. No caso aqui, por exemplo, comprar ações. A conta-margem é simplesmente uma linha de crédito, um empréstimo que a corretora faz para o investidor. Então vamos supor que eu estou vendo uma oportunidade de comprar ações agora, mas eu tenho um outro investimento que eu só vou conseguir me desfazer dele na segunda-feira, só vai entrar dinheiro na minha conta na segunda. Só que se eu não comprar esse investimento que eu estou vendo agora, pode ser que eu perca a oportunidade. Então eu ligo para a minha corretora, peço para ela essa linha de crédito, que é a minha conta-margem, efetuo a compra do novo investimento que eu estou vendo agora. Na segunda-feira, quando eu receber o dinheiro da venda de outro produto que eu fiz, eu devolvo o dinheiro para a corretora, logicamente, pagando uma taxa, uma vez que conta-margem é um empréstimo que a corretora está me fazendo, é uma linha de crédito que a corretora está me fornecendo. Então, conta-margem nada mais é do que comprar ativos com uma linha de crédito da instituição financeira, ou seja, da corretora. Letra C é o item correto aqui para a nossa questão. Indo para mais uma, em uma operação de bonificação. Então, eu já falei de dividendos, né? O que são os dividendos? Quando a empresa tem lucro e ela paga parte desse lucro para o acionista. Inclusive, tem uma diferença, para quem não sabe, entre dividendo e JCP. Dividendo é com base no lucro que a empresa teve no ano imediatamente anterior. Então, estamos em 2005, se a empresa teve lucro em 2024, ela pode distribuir parte desse lucro na forma de dividendos. Se a empresa teve lucro em 2023, aí ela já não pode usar dividendos para distribuir esse lucro, porque já passaram-se 2 anos. O que a empresa ela pode fazer? Ela pode distribuir juros sobre capital próprio. Então, ela pega o dinheiro dela que estava guardado ali, de lucros anteriores, e distribui para o acionista na forma de juros sobre capital próprio. Tanto o dividendo quanto o JCP, juros sobre capital próprio, é dinheiro que entra na conta do acionista. Então, no dia, você vai ver lá na sua conta corrente, no seu extrato de conta corrente da corretora, que tem mais dinheiro do que você tinha no dia anterior. Tá? Você realmente recebe esse pagamento. E o que é a bonificação? Em vez da empresa pegar esses lucros anteriores que estavam ali guardados, ela pode pegar esse dinheiro, não entregar para o acionista, mas usar na própria operação dela. Então, é uma empresa que vende carne, por exemplo. Ela vai comprar mais carne para vender, para revender. É uma empresa que constrói casas. Ela vai usar esse recurso para contratar mais profissionais da construção civil, para comprar mais material e produzir mais casas. Mas ela não vai pegar esse dinheiro e entregar para os acionistas. Tá, mas qual é a vantagem para o acionista quando a empresa vai lá, pega esses recursos e investe nela mesma? Em contrapartida a essa atividade que a empresa acabou de fazer, ela vai distribuir novas ações para os seus acionistas. Então, quando temos uma bonificação, a empresa vai dizer o seguinte, olha, a nossa base de ações vai aumentar em 20%. O que isso significa? Se você, investidor, tem 100 ações, você vai ganhar 20 novas ações. E essas ações que você recebe não têm custo, que é diferente, por exemplo, da bonificação. Quando você pode receber novas ações, se você assim desejar, desde que você pague por essas novas ações. Então, na bonificação, na subscrição, né, você vai lá receber novas ações, mas você paga por elas.
Na bonificação não, é um bônus. Você está recebendo ações extras que vieram dos lucros anteriores da empresa e que ela está usando esses lucros para crescer a sua atividade. Então, o que a empresa faz numa bonificação? Ela emite novas ações, distribui gratuitamente aos seus acionistas, mas não tem modificação de patrimônio. O que significa isso? Eu tinha 100 ações no total de R$1.000. Eu vou passar a ter 120 ações, mas ainda no total de R$1.000. Então o preço da minha ação vai diminuir, só que eu vou ter mais ações. Então item A é o item correto aqui para a nossa questão. A empresa ela não vende ações, ela não distribui ações que estavam na tesouraria, ela distribui novas ações e ela não emite novas ações. Bom, no processo de bonificação, acabamos de falar, o acionista recebe ações sem custos. Então vamos para frente. O investidor, tributação de ações, né? O investidor realizou uma única venda de ações no mês, no total de R$15.750 e teve um lucro de R$2.000. Quanto que o investidor vai pagar de imposto de renda? Então, só para a gente relembrar, tá? A regra no mercado de ações é, se você teve lucro, você paga imposto. Essa é a regra base. Lucrou R$100, tem imposto de renda para você pagar. Ah, comprei opções e vendi opções, ganhei R$100, tem imposto de renda. Comprei mini índice, vendi mini índice, tive lucro, tem imposto de renda. Tá? A regra no mercado financeiro é pagar imposto de renda toda vez que você tem lucro. Mas tem uma exceção, tá? Uma única exceção que é, tirando aquelas que estão previstas em lei, né, por exemplo, mas no mercado de ações em particular, aqueles produtos que são isentos, tá? Mas no mercado de ações em particular, quando o total de vendas no mês é menor do que R$20.000, não é o lucro, é o total de vendas no mês. Não importa quanto você lucrou. Esse lucro ele fica isento de imposto de renda. Então fui lá, comprei as ações, elas estavam valendo R$10 e eu comprei 1.000 ações, gastei R$10.000. Passado um tempo, essas ações se valorizaram e eu decidi vender. Quando eu vendi essas minhas 1.000 ações, elas já estavam valendo R$15.000. Ganhei dinheiro, só que eu vendi menos de 20.000. Meu lucro ele é isento. No nosso caso aqui, o investidor foi lá, vendeu as ações, total de R$15.750, ganhou R$2.000, não ultrapassou os 20.000 de venda no mês, o lucro dele o imposto dele é zero, mesmo tendo obtido lucro. O investidor comprou e vendeu um grande lote de ações na mesma data. Então o investidor foi lá, hoje comprou, sei lá, R$1 milhão em ações. No final do dia, se aproximando ali o final do pregão, ele foi lá e vendeu R$1.050.000 em ações. Teve lucro, tá? O que vai acontecer com o imposto desse investidor? Primeiro que toda vez que você vende ações, tem um valorzinho ali na nota que os investidores chamam de dedo duro. Toda venda automaticamente já vai ter uma parte do imposto ali recolhido. Esse dedo duro, ele é diferente para quem faz day trade, compra e vende no mesmo dia, e para quem faz operações normais ou swing trade, compra num dia e vende no outro. O dedo duro para quem faz day trade, compra e vende no mesmo dia, é de 1%. Então já podemos eliminar aqui os itens A e B que falam de dedo duro de 0,005%. Esse é o dedo duro para operações normais, operações de swing trade, tá? Segunda variável aqui para a gente decidir o imposto de renda de quem fez day trade e de quem fez swing trade é o seguinte:
operações de day trade, imposto de renda de 20%. São simplesmente operações especulativas e o intuito é fazer com que você queira realmente investir e não só especular. Então, se você quer só especular, o imposto de renda sobre as suas operações vai ser maior do que o imposto de renda de quem está disposto a investir. Então, se eu quero investir, eu vou pagar 15%. Se você quer especular, comprar e vender no mesmo dia, você vai pagar 20%. Como o investidor fez uma operação de compra e venda na mesma data, fez um day trade, então o IR é de 20%, podemos eliminar o item D de dado, ficando com o item C de casa, que é o item correto. Questão muito parecida com a anterior, né? O investidor comprou e vendeu um grande lote de ações em datas diferentes. Quanto que é o dedo duro e quanto que é o imposto de renda? Vamos relembrar. Se eu fiz uma operação de day trade, quanto que é o dedo duro? 1%. Quanto que é o imposto de renda? 20%. Se eu fiz uma operação normal ou swing trade, quanto que é o dedo duro? 0,005%. Quanto que é o imposto de renda? 15%. Portanto, o item B de bola, o item correto para essa nossa questão. Estamos nos encaminhando para o final do mercado de ações e aí a gente vai para os outros temas das questões de hoje. Em relação às ações preferenciais, separei aqui algumas afirmativas, algumas preferências das ações preferenciais. Considere as afirmações abaixo. As ações preferenciais podem remunerar os acionistas em percentual superior às ações ordinárias. Ou seja, na hora de pagar dividendos, a empresa pode dar mais dinheiro para os acionistas preferenciais do que para os acionistas ordinários. Essa sim é uma vantagem, é uma preferência das ações preferenciais. Em caso de dissolução da companhia, ou seja, a empresa vendeu tudo, encerrou as atividades, vendeu todos os equipamentos, vendeu todos os prédios, não vai mais atuar. Depois de pagar todos os encargos, pagou os funcionários, pagou credores, pagou o pessoal que ela devia, né, fornecedores, sobrou dinheiro. Esse dinheiro é dos acionistas, é dos sócios, mas a empresa tem acionistas preferenciais e acionistas ordinários. Quem vai receber dinheiro primeiro? O acionista preferencial, e ele vai receber na totalidade de valores. Então, se ele colocou 10 mil reais na empresa, ele vai receber 10 mil reais. Se ele colocou 1 milhão de reais na empresa, ele vai receber 1 milhão de reais. Sobrou dinheiro ainda, aí isso vai para o acionista ordinário, tá? Então, o item 2 também está correto. Por fim, como que eu sei qual é a preferência que eu tenho? Eu tenho direito a receber mais dividendos? Eu tenho direito a receber o meu valor total que eu aportei na empresa quando eu entrei na sociedade? Eu tenho direito, enfim, qualquer outro direito especificado? Como que eu sei a diferença entre eles? Qual desses direitos eu tenho? Séries diferentes de ações preferenciais, que a gente chama de PNA, PNB, PNC e assim por diante, têm direitos diferentes. Então, na hora que você compra o seu lote de ações, você precisa olhar qual é o tipo de ação que você tem, se é PNA, se é PNB, se é PNC e assim por diante. Você precisa ir no Estatuto Social da empresa, é o documento que rege a empresa, para você identificar qual é o seu tipo de preferência, quais daquelas preferências listadas você tem direito. Então, sim, ações preferenciais de tipos diferentes podem determinar direitos diferentes. Esse item também está correto. Então, itens 1, 2 e 3 certos. B de bola é a resposta correta para essa nossa questão. Vamos falar um pouco agora sobre governança corporativa. Só um instantinho. Só para a gente relembrar,
Existem alguns itens importantes na governança corporativa. A governança corporativa ela serve para identificar empresas que têm melhor nível de qualidade e de gestão, e para que isso aconteça, a Bolsa divide as empresas em vários níveis de governança corporativa. O nível mais alto é aquele que a gente chama de novo mercado. No novo mercado, as empresas só podem ter ações ordinárias, não podem ter ações preferenciais. Então, por exemplo, a Vale, antigamente, tinha ações Vale 3 ordinárias e ações Vale 5, ações preferenciais de Vale. Percebam que até o númerozinho no final muda, né? Por exemplo, Petrobras tem Petro 3 e Petro 4, que é um tipo de ação preferencial, Petro 4. Da Vale era Vale 5, outro tipo de ação preferencial. Como a gente acabou de ver, ações preferenciais diferentes têm preferências diferentes. Como a Vale queria entrar no mais alto nível de governança corporativa, ela teve que fundir as ações ordinárias e preferenciais dela, ficando apenas com ações ordinárias. As ações preferenciais de Vale deixaram de existir há pelo menos 10 anos. Tá? No novo mercado, as empresas precisam ter pelo menos 20% de free float. Free float são aquelas ações em livre negociação. Ou, se ela não tiver 20% das ações em free float, ela precisa movimentar pelo menos 20 milhões de reais por dia. Então, quando você for olhar ali no pregão, quanto foi que movimentou, né, as pessoas comprando e vendendo ações de Vale? Movimentou mais de 20 milhões de reais por dia, na média? Então, a Vale poderia ter só 15% de ações em free float. O Conselho de Administração precisa ter 3 membros, dos quais 20% deles precisam ser independentes, as informações financeiras precisam estar em inglês e a empresa precisa pagar tag-along de 100%. Percebam que em algumas situações a gente tem tag-along de 80%, então esse aqui é o mínimo possível de tag-along, tá? Mas no caso do novo mercado, obrigatoriamente a empresa ela precisa ter 100% de tag-along. Só para a gente relembrar, o que é o tag-along? Se por acaso, né, o controlador da empresa decidir vender o controle dela, então aquele membro que tem o maior número de ações, que pode tomar as decisões mais importantes da empresa, decidir vender essas ações, perdendo ali o controle da companhia, outros investidores menores, né, no caso de nós investidores ali, pessoas físicas, por exemplo, se não gostarmos do novo controlador, temos o direito de vender as nossas ações por 100% do valor que aqueles acionistas controladores entregaram o controle da companhia. Então, só para exemplificar, vamos supor que a gente é sócio de alguma empresa e o controlador decidiu vender as ações dessa empresa por R$100. Eu não gosto do novo controlador. O que eu vou fazer? Eu vou acionar ele e vou dizer, eu também quero vender as minhas ações por R$100. E se fosse uma companhia do nível 1 de governança corporativa? O controlador foi lá, vendeu as ações dele por R$100. Eu não quero ficar com as minhas ações por conta do novo controlador. Eu vou acionar o novo controlador e vou dizer que eu quero vender as minhas ações. Como o controlador original vendeu por R$100, eu tenho direito de vender as minhas ações por R$80, 80% daquilo que o novo controlador pagou nas ações. Tá? E se for o nível 2, observem que a principal diferença é no número de membros do Conselho de Administração e na obrigação de ter 20% de free float. Não tem essa questão dos 20 milhões de reais de movimentação diária, né? E também eu posso ter ações ordinárias e preferenciais. E no nível 1, eu continuo podendo ter ações preferenciais e ordinárias, eu continuo tendo 20% de free float, não tem obrigatoriedade de documentação em inglês e o tag-along de 80%. Bom, dito isso, vamos para as questões. Segmentos que permitem às empresas efetuarem listagem sem oferta pública inicial. E até 7 anos do IPO, elas precisam ali participar ali de algum segmento
específico, tá? Só para a gente falar dele aqui, que eu não entrei no detalhe, é o Bovespa+, e o Bovespa+ nível 2. Então, em toda empresa, quando ela entra na bolsa, ela tem que decidir em qual nível de governança corporativa ela quer participar. Se ela não escolher nenhum dos níveis de governança corporativa, ela entra automaticamente no nível básico. Só que algumas companhias, elas são um pouco menores. Elas não têm condições de já vender um monte de ações de uma vez só. Então, elas podem optar por um desses dois níveis aqui, Bovespa+ e Bovespa+ nível 2. Com isso, elas devem chegar a 25% de free float, só que elas não precisam disponibilizar essas ações todas de uma vez no primeiro ano de listagem. Ela pode demorar até 7 anos para vender as ações da empresa e alcançar o nível de 25%. Então, vamos retornar para a questão. Segmentos que permitem às empresas efetuarem a listagem inicial, sem toda a oferta, sem a oferta pública inicial, e com até 7 anos realizar o IPO. Então a empresa vai vendendo ali algumas ações e só então ela de fato faz o processo de IPO. Quem que é? Bovespa+ e Bovespa+ nível 2. Os únicos segmentos em que são admitidas apenas ações ordinárias com tag along de 100%. A gente acabou de ver, né? Alguns segmentos dependem, né? Podem ter ações ordinárias e preferenciais, e aí a gente está falando de Bovespa nível 2, Bovespa nível 1, só que o Bovespa nível 2, né, tem tag along de 100%, mas podem ter ações preferenciais. O Bovespa nível 1 só tem ações ordinárias e preferenciais, mas o tag along é só de 80%. O novo mercado é o único que tem tag along de 100% e apenas ações ordinárias. Então, novo mercado, nível 2 também tem tag along de 100%. Né? Só que ele tem ações preferenciais. Então, essa questão aqui ela deveria estar errada. As empresas que não aderem nenhum dos 5 segmentos especiais de listagem. Como que elas ficam classificadas? Elas ficam classificadas no segmento normal. Não existe segmento mais, não existe segmento tradicional, não existe segmento básico. O segmento de listagem em que são admitidas apenas ações ordinárias se chama, a gente acabou de ver, novo mercado. Então eu nem vou perder muito tempo com essa questão aqui. E aí, só para a gente lembrar, tá? Tem questões que caem na prova que são desse tipo aqui. Você bateu o olho, você já sabe qual é a resposta. Então, não perde tempo com ela, já responde, já vai para a próxima. A principal diferença entre o nível 2 e o nível 1 é que, bom, o nível 1 requer apenas 80% de free float, enquanto o nível 2, de tag along, enquanto o nível 2 requer 100% de free float. As duas têm exigência mínima, voltando, né? Nível 1 requer apenas 80% de tag along, nível 2, 100% de tag along. As duas requerem 20% de free float. As duas podem ter ações ordinárias e preferenciais. Como elas podem ter ações preferenciais, a gente não sabe qual delas vai ter melhores preferências ali, se é dividendo ou não, dentro do nível 2 ou do nível 1. A gente precisa olhar qual é o tipo de ação preferencial. Segmentos de listagem que apresentam, né, maiores ou menores graus de comprometimento em relação às regras de governança corporativa. Sobre esses graus, é possível afirmar que o nível 2 está acima do novo mercado? Não, o novo mercado é o nível mais alto. O novo mercado está acima do nível 2? Ok. O novo mercado é equiparado ao nível 1? Não. Opa. Houve uma desconexão aqui. Eu acho que o meu computador travou. Eu vou ter que reiniciar ele e voltar daqui a pouco. Então, só para a gente, enquanto o computador ele reinicia aqui, só para a gente ir relembrando, tá? São 5 níveis de governança corporativa. A gente tem o novo mercado,
que é o nível mais alto de todos. Depois, na ordem, a gente tem nível 2 e nível 1. Nível 2 e nível 1, ambos aceitam ações ordinárias e preferenciais, sendo que o nível 2, ele suporta, né, ele apresenta ali 20% de free float, a mesma coisa do nível 1. O que muda entre nível 2 e nível 1? É o tag along. Tá? No nível 2, 100% de tag along, no nível 1, 80%. Os dois níveis mais abaixo que a gente tem são o Bovespa+, e o Bovespa+, nível 2. Para que eles servem? Eles servem ali para as empresas irem introduzindo as ações delas no mercado ao longo do tempo, sem necessariamente ter todas as ações disponibilizadas desde o início, inclusive sem fazer o IPO desde o início. Então, empresas que estão no Bovespa nível mais e Bovespa mais e Bovespa mais nível 2, elas podem, ao longo do tempo, irem distribuindo as suas ações. Tá? Só voltar aqui para a questão. Podemos voltar, Carlos, para a tela, por favor. Então, só para a gente relembrar, tá? Nível 2, desculpem, novo mercado está acima dos níveis de... É o mais alto nível de governança corporativa e ele não é equiparado ao nível 1, tá? E por fim, o nível 2 está acima do nível 1, mas está abaixo do novo mercado, que é o item C aqui, o item correto para essa questão. E para a gente finalizar essa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre índices. Observe as hipóteses abaixo referente ao Ibovespa. Então, o Ibovespa, para quem não se lembra, é uma carteira teórica de ações. É como se o investidor tivesse comprado lá 84 ações e de 4 em 4 meses fosse fazendo reajustes nessa carteira, vendendo um pouco de algumas ações, comprando um pouco mais de outras ações. Toda vez que o investidor recebe dividendos de alguma dessas ações, ele reinveste o dinheiro na própria carteira, tá? Existem regras que permitem ações entrarem no Ibovespa e existem regras que eliminam ações do Ibovespa. Vamos relembrar algumas dessas regras. Ativos que passem a ser classificados como penny stock. Ativos negociados com em mais de 95% dos pregões durante o período de vigência das últimas 3 carteiras. Ativos que durante o período de vigência passem a ser listados em situação especial. Quais desses itens excluem as ações dos índices? Bom, penny stock, para quem não lembra, é aquela ação que está valendo menos do que R$1. Quando isso acontece, automaticamente a ação é eliminada do índice. Tá? Ativos que negociaram em mais de 95% dos pregões das últimas 3 carteiras. Imagina, faz sentido você tirar do índice uma ação que todo mundo quer negociar? Quase todo dia as pessoas querem comprar e vender. Se a ação teve negociação em mais de 95% dos últimos pregões, é porque todo mundo compra e vende. Então não faz sentido excluir essa ação do índice. O item 2, ele está errado, tá? Ele é uma possibilidade, não de você excluir o item, mas ele é uma possibilidade da ação entrar na carteira. Então, os itens corretos aqui são critérios de eliminação de um índice, itens 1 e 3, consequentemente, a letra B é o que nós estamos procurando. Índices amplos, como o Ibovespa, nos índices amplos serão realizados ajustes para adequação de pesos das ações. Tá? Quando uma ação ultrapassa um determinado peso, o que acontece, gente? Você montou uma carteira de ações e aí várias dessas ações estão subindo, mas estão subindo lentamente, enquanto uma outra ação dessa carteira está subindo muito rápido. Pedi para o Carlos tirar da minha tela um pouquinho, só para eu abrir minha caneta aqui, para poder riscar aqui para vocês. Pode voltar já, Carlos. Então, algumas ações dentro da sua carteira podem
aumentar de preço muito rápido, o que faz com que o peso dessa ação na sua carteira fique maior do que o peso das outras ações. Então vamos supor, eu montei uma carteira com 5 ações, A, B, C, D e E. Tá? Cada uma delas eu coloquei R$10. E aí, passado alguns dias, a ação A continuou valendo R$10, a ação B continuou valendo R$10, a ação C continuou valendo R$10, a ação D também, só que a ação E subiu para R$60. Eu comecei ali no início com R$50, eu cheguei aqui no final com uma carteira valendo R$100. Desses R$100, quem tem a maior participação é a ação E. Ela vale 60% da minha carteira. Ela começou com 20%, igual a todas as outras, só que agora ela vale 60% da minha carteira. Se acontecer de uma ação começar a se valorizar muito e ela ultrapassar um determinado limite, a carteira ela precisa ser rebalanceada. No caso dos índices amplos, esse valor é de 20%. Então, se uma única ação chegar a 20% da composição do índice, a B3 vai lá e faz um ajuste para que essa ação diminua o peso dela dentro do índice. Tá? Ibovespa, IBRX100, IBRX50, Índice Brasil Amplo, todos eles, nenhuma ação pode ter mais do que 20% de participação no índice. O índice de preço referente é uma carteira teórica composta por 100 ações na B3. É simplesmente um dos maiores índices. Nós estamos falando do IVBX2 ou do IBRX50 ou do Índice Brasileiro de Ação? Bom, primeiro que Índice Brasileiro de Ação e IVBX2 nem existem, tá? O IBRX50 a gente tem 50 ações e o IBRX100 a gente tem 100 ações. Como a gente quer saber aquele índice que tem 100 ações, a gente está falando do IBRX100. O índice de retorno total, como o Ibovespa, o que ele reflete? Bom, o índice de retorno total, ele é aquele em que todo rendimento pago pelas ações é automaticamente reinvestido na própria carteira. Quais são os rendimentos que uma ação ela paga? Ela paga dividendos, ela paga JCP, ela paga bonificação, enfim, tudo isso que foi pago ali pelas ações volta para dentro da carteira. Então, juros sobre capital próprio, dividendos, direito de subscrição, entra automaticamente de volta dentro da carteira. Cupons é coisa de renda fixa. Tá? Inflação não entra nos pagamentos ali que as empresas fazem, né, como dividendos e JCP. Então, sobra para a gente juros sobre capital próprio, dividendos e direito de subscrição, que são automaticamente refletidos no reinvestimento das carteiras. Fundos imobiliários não vamos falar de índice de sustentabilidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente falar. Por meio da classificação dos índices da B3, são considerados índices amplos quem? O IVBX, o IFIX, IFIX é fundos imobiliários. Tá? INDX é o índice do setor industrial. Então, quem são considerados índices amplos? O Ibovespa, o IBRX100, o IBRX50 e o próprio índice Brasil Amplo, item B aqui da nossa lista. Bom, acho que podemos então tirar da tela, Carlos. Bom, vimos aqui várias questões, né, sobre ações, vimos várias questões sobre governanças corporativas e vimos várias questões sobre os índices da B3. Eu espero que esse conteúdo tenha sido aqui de grande utilidade para vocês, nesta manhã de sábado, né? Vocês estão aqui gastando o tempo de vocês para aprender, para se aprimorarem e passar na prova da Ancord. Então, muito obrigado pela presença de todos, um forte abraço e até a próxima.